Olá pessoal do canal Quintal Produtivo, tudo bem com vocês? Aqui quem fala mais uma vez é Adriano Feitosa, né? Vem gravar um vídeo aqui. Eu gravei um vídeo que coloquei no canal hoje sobre linfadinite caseosa, né? Mostrando em 2 bodes que estava contaminado com essa doença. E hoje eu vim tratar desse assunto, né? Um pouco mais técnico, né? Lá eu falei, mostrando e falando por alto sobre essa doença, do que seria ela e de uma forma de tratamento. Hoje eu irei falar um pouco mais detalhado e mais a fundo, né, sobre essa doença que é conhecida também como mal do caroço ou mal da ovelha magra, que ela está presente no Brasil inteiro, né? Um agente causador da linfadinite caseosa, que ela é uma doença contagiosa, crônica e debilitante de ovinos e caprinos. Eu apresentei apenas nos caprinos, mas também ela se dá nos ovinos e caprinos. Por uma bactéria, né? É uma doença bacteriana. O nome dessa bactéria é Corynebacterium pseudotuberculus, né? A bactéria tem característica de formar abscessos nos linfodonos superficiais, internos e em órgãos. A forma da disseminação visceral é uma das causas da síndrome da ovelha magra, levando prejuízo de redução de peso, morte e condenação de carcaça, né? Uma vez que aqueles caroços, eles não nascem somente na parte da superfície. Às vezes eles não aparecem na parte da superfície, mas o animal está contaminado e quando você mata o animal, você vai ver ou no fígado, ou no rim, às vezes no coração, né? Caroços como aquele que é causado pela linfadinite caseosa, e essa carcaça deve ser condenada. Você não deve consumir de forma alguma, né? A disseminação dessa enfermidade ela é mundial, causa impacto econômico na caprinocultura, na ovinocultura, em virtude de percas de lã, de carne, de leite, né, de couro, e ela se encontra no Brasil em todos os estados. A forma da disseminação é através do material purulento, oriundo no abscesso, é o principal fator da disseminação do micro-organismo no ambiente. A difusão da infecção nas propriedades ocorre principalmente pela importação, comércio e compartilhamento de animal sem exames clínico e sorológico. Vale informar que um animal infectado pode contaminar o ambiente com secreções do abscesso rompido e espalhar a doença em todo o rebanho. Então, por isso, a necessidade do isolamento que eu falei naquele vídeo, certo? Um animal desse, se esse caroço vem se espocar naturalmente e vem se derramar esse material purulento na pastagem, no coxo do sal, no coxo de beber água, no coxo da ração, ele pode contaminar todo o seu rebanho. O diagnóstico clínico, o principal dele, né, é pelo aparecimento dos abscessos superficiais nos animais, né? Esse é o principal fator. E também existem os métodos sorológicos, que é 2 exames, que é chamado pela sigla ELISA ou WB, que auxilia na identificação de animais infectados e em programas de controle dessa doença. Esses exames eles são de custo um pouco elevado, né? Um pouco difícil de se conseguir, por isso que a maioria dos animais que a gente compra, né, que são animais comuns, eles não passam por esse processo de exames. Os nossos animais, a maioria das propriedades brasileiras não passam. Os que passam por esse tipo de exame são os animais registrados, né, os animais PO, ou de qualquer raça que seja, mas esses têm uma obrigação e esses são os que as pessoas mais se preocupam em fazer esse tipo de exames. Os demais não são feitos, né? O manejo preventivo e controle, o isolamento e tratamento dos animais doentes, a disseminação ambiental, a prolifilaxia nos animais saudáveis são pontos fundamentais para o controle da enfermidade. O uso de antimicrobianos é de alto custo e de moderada eficácia.
A drenagem do abscesso é necessária para tornar mais eficiente o tratamento, estando associada ou não ao uso de antimicrobianos. Então, pessoal, a principal forma de tratamento mesmo é como eu falei, é pela drenagem do abscesso, né? Não se tem um remédio ainda em uso em alta escala no Brasil, certo? Existe, nas minhas pesquisas aqui, consegui encontrar 3 tipos de vacinas, 3 tipos de medicamento no controle, mas que são de muito alto custo, né? Muito alto custo, que não é utilizado ainda aqui no Brasil. E sobre as estratégias de controle, né, dessa doença, está um diagnóstico sorológico precoce e seriado, né, você sempre fazendo, que isso se torna muito caro para nós, pequenos produtores. O isolamento dos animais suspeitos, né, ou doente, como foi o caso que eu fiz com aquele bode. O descarte dos animais com os sinais clínicos, ou seja, se o bode é um reprodutor, ele deve ser descartado quando ficar bom, deve-se vender logo assim que ele cicatrizar, que tiver normal, uma vez que o reprodutor, né, doente, significa que ele tem uma baixa imunidade, ou que ele tem uma grande possibilidade de vir adoecer de novo, certo? A cabra da mesma forma, se ela estiver doente, assim que ela se recuperar, descarte esse animal do seu rebanho, certo? Não se aconselha você ficar com reprodutores, introduzir um reprodutor que tenha ou que teve a linfadeniite caseosa. Se você detectar marcas de caroço no animal que você for comprar, cicatrizado, alguma coisa desse tipo, não compre esse tipo de animal. A tendência de sair novos caroços nesse animal é muito grande, certo? E se você teve algum desse tipo, recomendado é que você descarte esse animal. No Brasil, as ferramentas de controle da doença são limitadas, não tem nenhum kit diagnóstico comercial disponível, de custo acessível, e só existem 3 vacinas licenciadas que ainda não são amplamente utilizadas, por serem um tipo de vacina muito caro, certo, pessoal? Então, um vídeo aqui falando um pouco mais da linfadeniite caseosa, certo, para vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre essa doença ou sobre os demais, pode escrever lá nos comentários que eu estarei gravando novos vídeos. Obrigado a todos, fiquem todos com Deus, até os próximos vídeos, se Deus quiser.